Vamos lá resolver essa questão aqui de razão e proporção. Essa questão diz o seguinte: o índice de facilidade, IF, às vezes também denominado de índice de dificuldade, mede o quanto a questão foi fácil ou difícil para um conjunto de indivíduos que se submetem àquela prova. Este índice varia de 0 a 1. Sendo o IF próximo de 0, indica que a questão foi considerada muito difícil pelos candidatos, enquanto o IF próximo de 1 mostra que a questão foi muito fácil para aquele grupo. No caso das provas de múltipla escolha, o cálculo do índice de facilidade é a proporção de acertos de cada questão, isto é, o número de estudantes que acertaram o item dividido pelo número de estudantes que se submeteram ao item. Para um determinado grupo de alunos de um estado, foi aplicado um teste, e o índice de facilidade de determinada questão foi 0,1272727. E o mesmo revela que as quantidades relativas de alunos que acertaram o item e os estudantes que responderam o teste são. Vamos lá. Vamos interpretar algumas coisas dessa questão. Primeiramente, a questão já disse aqui que o IF próximo de 0 é considerada difícil e o IF próximo de 1 é considerado fácil. Então, essa questão aqui, com esse índice aqui de 0,1272727, ele está mais próximo de 0 do que está de 1. Ou seja, essa questão aqui foi considerada difícil. Então, eu já posso eliminar a letra B, que fala que o item foi considerado fácil, e não é. E também posso eliminar a letra D, porque fala que o item foi considerado fácil, mas na verdade ele é difícil, certo? Basicamente, o que a gente tem aqui é uma dízima periódica. E para a gente saber o número de estudantes que acertaram em relação ao número de estudantes que se submeteram ao item, a gente precisa basicamente saber qual foi a fração que gerou essa dízima periódica, porque toda dízima periódica pode ser escrita como fração, certo? Então, é bom, antes da gente resolver essa questão, a gente revisar uma regrinha de como transformar uma dízima periódica em uma fração. Qual foi a fração geratriz dessa dízima periódica? Então, vamos revisar um pouquinho isso antes? Pronto, aqui eu trouxe um exemplo para a gente conseguir exemplificar essa questão de transformar a dízima periódica numa fração. Primeiramente, numa dízima periódica existe o período, e o período é o número que se repete. Então, eu peguei esse exemplo aqui do número 3,5313131. Qual é o período dessa dízima periódica? É esse número aqui, é o 31. É o número que está se repetindo, certo? O que eu vou fazer aqui agora é uma regra, tá certo? É uma regra de como transformar uma dízima periódica na fração geratriz dela. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar de x o valor da dízima periódica. Então, x vai ser igual a 3,5313131. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por números múltiplos de 10 até que a casa fique, quer dizer, a dízima fique com uma casa após o período e com uma casa antes do período, uma casa pré-período. De que forma? Vamos ver aqui. Nessa dízima periódica aqui, para eu conseguir botar essa vírgula aqui, uma casa após o período, eu vou ter que multiplicar por quanto? O período é 31, certo? Para essa vírgula chegar aqui, depois do período, eu preciso que ela ande quantas casas? 1, 2, 3. Para a vírgula chegar em uma casa após o período. Ou seja, eu preciso multiplicar isso aqui por 1000. Então, vai ficar 1000x é igual a... Eu vou andar 3 casas com a vírgula, né? Multiplicar por 1000, vou andar 3 casas com a vírgula para a direita. 1, 2, 3. Então, vai ficar 3.531,31. A dízima continua. Certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte é conseguir colocar essa vírgula uma casa pré-período, uma casa antes do período. Para ela chegar a uma casa antes do período, eu preciso andar só uma casinha com ela. Aí ela chega em uma casa antes do período, que é 31. Então, eu vou multiplicar por 10 só, para andar uma casinha para a direita. Então, vai ficar 35,31. O resto da dízima se mantém igual, certo? Essa é a primeira parte da regra. Qual é a segunda? Agora a gente vai fazer a subtração desses valores. Vamos subtrair os valores que tem aqui.
subtrair uma equação da outra, tá, galera? 1000 menos 10 vai ficar quanto aqui embaixo? Vai ficar 990x, certinho? E agora, vamos subtrair desse outro lado. Essa parte aqui da dízima, a parte decimal, com essa parte aqui, quando eu subtrair, elas vão sumir. Vão subtrair uma pela outra, certo? Então, nessa conta aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 3.531 menos 35. E isso aqui vai dar exatamente 3.496. E agora eu posso isolar o x, né? O x vai ser igual a 3.496 dividido por 990. E podem pegar a calculadora e fazer essa conta aqui. Se você dividir 3.496 por 990, vai dar exatamente esse valor aqui de x, que é o valor da nossa dízima periódica. Certinho? Então, recapitulando. Como é que a gente faz para transformar uma dízima periódica numa fração geratriz? A gente vai chamar a dízima de x e multiplicar ela por múltiplos de 10, até que a gente consiga uma casa pós-período e uma casa pré-período. Depois a gente vai subtrair as duas equações e isolar o valor de x. Essa é a maneira, a regra, né, de como se transforma uma fração, ou uma dízima periódica em uma fração geratriz. Show? Então é isso que a gente precisa saber para resolver essa questão. A gente precisa basicamente transformar essa dízima periódica aqui em uma fração. Então vamos aplicar isso que a gente acabou de revisar. Eu quero transformar esse valor aqui, que eu vou chamar de x, né? 0,127. Deixa eu botar mais para cá. 27, 27, 27 e assim vai. Vamos colocar primeiro uma casa pós-período. Vou precisar andar quantas casas? 1, 2, 3. Por quê? Porque o período aqui é 27, certo? Então, esse aqui é o nosso período. Para eu conseguir colocar essa vírgula aqui, uma casa depois do período, eu preciso andar 3 casas para a direita. Então, eu vou multiplicar por 1000, né? Então, vai ficar 1000x vai ser igual a 127,27, 27 e assim vai. Show? E agora eu preciso colocar uma casa pré-período, uma casa antes do período. Só vou andar uma casinha para cá. Então, vai ser multiplicado por 10. 10x vai ser igual a 1,27, 27, 27 e assim vai. Próximo passo da regra, subtrair as duas equações. Quando a gente faz essa subtração, o que a gente vai ter aqui? 1000 menos 10x vai ficar 990x. Essa parte decimal aqui, quando a gente subtrair, vai desaparecer. Então, a conta vai ser 127 menos 1, que é igual a 126. E agora a gente pode isolar o x, né? O x vai ser igual a 126 dividido por 990. E a gente pode simplificar essa conta, né? Se eu dividir por 9 em cima e embaixo, a gente vai ter que o valor de x vai ser igual. 126 dividido por 9 é 14. E 990 dividido por 9 é 110. Opa, chegamos aqui no resultado que a gente queria. Se a gente fizer essa divisão, vai dar exatamente igual a esse valor de x da dízima periódica aqui. Então, vamos agora analisar as alternativas. Se o x é igual a 14 sobre 110, significa que tem 14 estudantes que acertaram o item a cada 110 que fizeram, que se submeteram, né, ao item. Ou seja, o nosso gabarito fica aqui na letra A. 14 em cada 110 estudantes acertaram o item. E ele é considerado difícil, porque está mais próximo de 0 do que está mais próximo de 1, certo? Então, o gabarito aqui fica a letra A. Essa aqui é uma questão que basicamente a gente precisava saber da regrinha de transformação de dízima periódica em fração para conseguir resolver. Show?